Um podcast para falar de coisas que nos confrontam cai super bem, não é verdade? Meu nome é Josi Lambert e está no ar o Confronta Cast. Essa é a nossa terceira temporada do podcast que te confronta. A gente está falando nessa temporada sobre comunicação. Eu acho extremamente importante, eu tenho certeza que a comunicação ela transforma. A partir da comunicação a gente faz coisas extraordinárias. E a comunicação ela não é só falar, não é só um texto, não é só uma imagem. Tem todo um contexto. Por isso, eu trouxe hoje uma especialista na área como nossa convidada e ela vai falar para a gente o quanto a comunicação impacta no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa carreira, no nosso posicionamento e também, para além de tudo isso, até nos nossos relacionamentos. Como que a gente se relaciona com o cliente, com o nosso eu, com a nossa carreira, com os nossos negócios. E, gente, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Por isso eu convido a Janaína para contar para a gente quem é você, Janaína. Oi, tudo bem? Eu sou a Janaína, eu sou publicitária, eu sou formada desde 2018, me formei na UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. E sempre fui apaixonada por comunicação. Acredito, assim, que na minha vida, essa parte de criatividade, de comunicar, de certa forma, desde criança, sempre tive muito isso. Meu pai me incentivava muito. Ele sempre falava uma coisa assim que eu nunca esqueço, que a gente não pode ficar só vendo o que os outros criaram, mas que a gente precisa criar o nosso próprio. Então, ele me deixava pouco tempo na frente da televisão, não gostava que eu ficasse, assim, muito absorvendo muito conteúdo que já tinha sido criado, e me impulsionava a criar coisas, sabe? Desde desenho, a fazer outras coisas criativas. E desde criança eu tenho esse lado, assim, comunicativo, mas do meu jeito, porque eu era muito introvertida, tímida, eu tinha muita vergonha. Agora eu sou uma pessoa totalmente diferente, a gente vai aprendendo outras habilidades. Acredito que o empreendedorismo, ele faz a gente ganhar outras habilidades. A gente é forçado, na verdade, né? A ganhar essas habilidades. Ou você melhora e pega outras habilidades, ou você tá aí. Exatamente. Mas antigamente, quando eu era mais nova, eu tinha muita vergonha, tinha muita timidez de falar realmente, me comunicar com a minha voz. Eu usava muito a escrita. Então, eu tinha blog, eu tenho um blog ativo até hoje, que eu nunca deixei de existir. Ele tá lá, eu compartilhei todo o meu último ano do ensino médio. Era um blog, eu chamava Meu Olhar Mágico. Vocês entrarem lá, .blogspot, ainda existe. Eu compartilhava muito sobre a minha vida, o meu olhar mágico sobre a vida, né, que eu falava. Falava muito de fotografia, que era a minha paixão, ainda é uma das minhas paixões, mas na época ainda era mais forte. Tava naquela decisão de qual faculdade fazer, então fiz muito relacionamento, muito networking desde essa época ali do blog. E foi uma das coisas assim que me fez apaixonar pela área que eu trabalho hoje, justamente porque eu vi o poder que a gente tem quando a gente se expressa, quando a gente se comunica, né? E a decisão da faculdade de publicidade e propaganda foi porque eu unia muito tudo que eu gosto. Essa parte criativa, a parte estratégica, a parte de comunicar, essa parte de posicionar, de certa forma, um produto, uma marca, uma pessoa. Então, foi desde aí que surgiu toda essa comunicação na minha vida, né? Uau! Tudo que você falou aqui, eu achei, assim, magnífico. A gente vai por partes. Mas eu quero saber de você, já vamos começar com polêmica. Na área da comunicação, na verdade, no contexto geral, assim, da vida de todo mundo, a gente se comunica o tempo todo. E no mercado de trabalho, nos negócios, no empreendedorismo, a gente entrou numa era, já tem um tempo, na verdade, da inteligência artificial. Algumas empresas, o iFood, por exemplo, começou a usar a inteligência artificial, acho que 2004, se não me engano. Faz bastante tempo, assim. Só que agora tá chegando mais pra gente, cada vez mais. Você acha que essa comunicação pode ser atrapalhada ou impactada de alguma forma negativa por conta da inteligência artificial? Porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente se comunica, usa a inteligência artificial para nos ajudar em algumas coisas, mas parece que a gente está deixando a inteligência artificial pensar pela gente de uma forma mais preguiçosa. Sim. Você acha que isso vai causar algum impacto em algum médio, curto, longo prazo? O que você pensa sobre isso?
com certeza, todas as tecnologias que vêm, elas vêm tanto para o bem quanto para o mal, depende muito da forma que a gente usa. A inteligência artificial não seria diferente e tudo causa um impacto, né? Essa parte de comunicação mesmo, eu concordo muito com o que você diz, que as pessoas, elas estão ficando um pouco mais preguiçosas e tudo lá, o chat GPT, como fazer nananã, monte a minha rotina, não pensa mais e acaba que, acredito que a um médio prazo, não diria nem um longo prazo, mas algumas profissões vão deixar de ter uma percepção de valor tão grande, porque é só colocar lá no chat GPT que ele faz pra mim. Talvez uma... Né, não sei, mas, sei lá, vou montar uma dieta aqui, vou montar um texto publicitário, muita coisa pode fazer com que a inteligência artificial, as pessoas achem que elas vão trabalhar por ela. Por isso que a gente tem que usar com cautela, mas também com estratégia, né? Por exemplo, na minha vida eu uso a inteligência artificial, ela veio, tá aqui para me ajudar, vai otimizar a minha vida, então tá lá. Então, por exemplo, às vezes eu escrevo um texto e eu peço para ele corrigir erros de ortografia, a gente digita rápido, pontuação, se precisaria talvez dividir parágrafos, porque às vezes a gente escreve naquele texto enorme, assim, que fica muito mal dividido. Então, para isso, sabe? E em questão de redes sociais, eu vejo que hoje a gente fala muito, né? Que a gente precisa se comunicar, a gente precisa falar e a gente consegue perceber quando um texto ele é feito pelo chat GPT. Tem muita gente que eu sei que tá lá, escreve ali a legenda pra mim, nananã. Se você der o direcionamento certo, ele vai escrever muito parecido com você. Mas tem gente que só pede pronto e fica aquela coisa sem pessoalidade, sem personalidade, genérico demais, né? E acaba que fica esse trabalho que não traz muito resultado, porque tá muito, igual você falou, genérico, né? Muito semelhante. Robotizado. Robotizado, exatamente. Porque é muito fácil, né? Você apertou ali Sim, e pronto. você citou as redes sociais e o social é mais sociabilização mesmo e conexão com o humano. E se a gente está usando uma máquina para pensar pela gente, como é que você vai se conectar de verdade? Sim. É bem o que você disse, não vai ter resultado, né? Sim. Ou pelo menos não vai ter o melhor resultado esperado. O melhor resultado, exatamente. No dia a dia, quando a gente usa a inteligência artificial, você acha, então, que isso pode trazer algum problema no aspecto da gente ficar mais burros mesmo, desinteligente? Olha, assim, essa é uma pergunta muito triste, né? Aham. Porque ainda mais a gente sabendo o nível de conhecimento que a gente busca hoje em dia, não é todo mundo que lê livros todos os anos, não é todo mundo que está se importando realmente em se atualizar em questão de estudo, mesmo de ensino. Então, acredito que, infelizmente, isso pode acontecer, mas é aí que a gente pode ver uma porta de escape para quem é diferenciado, para quem está ali buscando inovação. Talvez em um mundo onde muitas pessoas estão ali conformadas com aquilo, quem é os inconformados, eles vão ter mais oportunidade porque são diferentes. Mas perfeito que você falou, principalmente porque você falou de inovação. Às vezes as pessoas têm o hábito de achar que inovação é algo muito nosso ou algo extraordinário, a NASA, não sei o quê. E, cara, não é. Sim. Pode ser, claro. Mas não é só isso. Tem um universo de possibilidade para a gente se comunicar, para a gente mostrar para o mundo a nossa verdade, o nosso trabalho, como é que funcionam as coisas. E pode ser com coisas básicas, pode ser com coisas extraordinárias, mas o básico ele pode ser extraordinário. Inclusive, é através do básico que se faz o extraordinário. Se não tiver a base ali, que é o básico, a gente não consegue realizar nada. E quando eu falo da gente se tornar burro, se tornar preguiçoso, por exemplo, o algoritmo faz isso com a gente. Porque o algoritmo ele só vai entregar aquilo que eu estou habituado a ver. E vai ser só aquilo, bolha, só né? Só aquilo. Todo dia a mesma coisa. Eu vou pesquisar sobre um estilo de roupa nova. O algoritmo vai entender que eu gosto de pesquisar sobre look, vai me entregar look todos os dias. Sim. E aí eu não tô pesquisando uma coisa nova, vai ser só aquele look, vai ser só o branquinho com azul sempre. Sim. E aí eu não vou mudar, não vou transformar, não vou modificar meu pensamento e vou comunicar para o mundo que eu sou só aquela pessoa que só usa aquele lookinho branquinho com azul e pronto, fim de papo. Sim. E isso eu tô falando, isso não é sobre look. Entende? Muito além. É muito além. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre esse contexto da gente estar algoritmizado? Olha, nas redes sociais, quem controla o nosso algoritmo não somos nós, né? Então, a gente basicamente é comandado. O que aparece é o que a gente tá mais buscando, igual você falou. Se eu busco lá, igual agora, eu sou mãe e aparece muito vídeo. Eu tô na fase da introdução alimentar, comecei a pesquisar lá, meu Deus do céu, todo dia aparece uma receitinha diferente, um pratinho diferente. É aquele universo,
né? Mas acredito eu que a gente precisa ser muito estratégico na nossa vida. Então, uma coisa que eu faço muito, eu sou uma pessoa muito curiosa, desde sempre, aquela fase do porquê que as crianças têm. Ai, por que isso? Por que isso acontece? Eu nunca deixei de ter essa fase até hoje. Meu marido fala, ele até me mandou um vídeo esses dias de uma mulher que tudo ela perguntava pro marido. Eu falei assim, sou eu mesmo, eu quero saber tudo, eu acho que ele sabe tudo, quero que ele me responda, pergunto o porquê de tudo. Então, eu sou muito curiosa e eu tenho, assim, uns gostos peculiares por coisas que às vezes são diferentes. Eu gosto, por exemplo, de quando eu tô muito cansada, né? Chegou o final do dia, assim, eu sei que a minha cabeça, as decisões que a gente toma, elas vão ocupando energia do nosso cérebro, né? Então, quanto mais decisão você toma, mais você vai ficando cansado. Aí chega o final do dia, eu não quero decidir mais nada, gente. Eu quero que decidam por mim. Eu abro lá, ó, ligo a televisão, coloco num canal, assisto qualquer coisa que estiver aparecendo lá, mesmo que o filme esteja no final. Meu marido dá risada de mim, porque eu sei vários finais de filme e não assisti o começo. Mas gostei, vi que era legal, continuei assistindo. Uma outra coisa que eu faço muito, eu gosto muito de assistir, até uma dica. Um canal que chama Manual do Mundo no YouTube. Não sei se você já viu. Nossa, é muito legal. O moço chama Iberê, é um canal super grande e ele fala e explica sobre várias coisas do mundo. Então, desde do sol, de como que é feito a caneca, como que é produzido, assim, como que sai o som pelo microfone. Ele faz vídeos de tudo, ele vai visitar fábricas, mostra como que é o processo. Então, assim, todo dia tem um vídeo diferente lá, de assunto diferente, que não tem nada a ver com a minha vida, com o meu trabalho, mas que eu gosto de assistir porque eu sou curiosa. Então, eu gosto de saber como que funciona. E acredito que pra mim isso funciona muito porque o meu trabalho, eu trabalho com muitas coisas, tudo, muitos nichos. Então, acaba que a gente aumenta o repertório, né? Porque a gente vai aprendendo, mesmo que seja um pouquinho de cada coisa, você vai aumentando ali um pouquinho do seu conhecimento. E melhora e muito a sua comunicação. Muito. Porque você sai daquele mundo que é só o seu trabalho, só a sua vida, só o seu dia a dia ali e vai para outros campos. Exatamente. E aí você confunde o algoritmo, né? Porque um dia você tá pesquisando sobre como é que você faz uma caneca, você tá aprendendo sobre aquilo, no outro dia você tá vendo como é que você faz uma taça. No outro dia, por que surgiu tal coisa. Exatamente, Genial. é assim. Eu gosto. Você falou que você é curiosa, e eu costumo dizer que pessoas curiosas são pessoas inteligentes. Porque é na curiosidade. A pessoa que é inteligente... Ai, fulano é muito inteligente. Essa pessoa é curiosa. Porque ela foi atrás de saber, de aprender, de perguntar o porquê, sair daquela mesmice, sabe? Ser uma pessoa mais questionadora, que confronta de fato. Inclusive, esse é o tema do nosso podcast, que é confrontar. A partir do momento que você começa a confrontar as coisas. Ah, tá, essa caneta... Tá, mas por quê? De onde que surgiu? Mas por que ela é assim? Ela tem um espiral diferente. Quem será que teve essa ideia? De onde que surgiu? E aí, além de criar um repertório, você comunica para o mundo que você não é comum. Sim. Você é uma pessoa completamente diferente, uma pessoa completamente fora da curva. E isso transforma as carreiras, transforma a gente no que a gente faz. E falando em carreira, conta um pouco sobre a sua carreira empreendedora. Que eu acho, assim... é genial, sabe? É inteligente, é interessante, é importante a pessoa que empreende. Tanto é que, no mercado corporativo, quando eu vou contratar alguém, fazer entrevista, eu gosto de... Aí depende da vaga, claro. Mas, para mim, é interessante a pessoa que tem a veia empreendedora. Porque empreender nem sempre é você montar um negócio. Exatamente. Empreender é uma habilidade, é uma característica. A pessoa que tem característica empreendedora, ela, com certeza, vai saber resolver um problema. Exatamente. Ela, com certeza, não vai ser uma pessoa que senta numa cadeira e espera as coisas acontecer. Ela vai ser proativa, vai ser inteligente, curiosa, e são esses profissionais que transformam o mercado. Então, eu quero ouvir um pouquinho sobre a sua carreira empreendedora. Muito bom. A minha carreira empreendedora, ela começou, assim, desde nova, eu sempre quis muito empreender, ter meu próprio negócio. Eu já sabia que algum dia eu iria fazer isso. Você já queria ter um próprio negócio, já sabia? Sim, acho que a nossa geração mais nova, a gente acaba tendo essa veia um pouco maior de querer mudar o mundo. Com quantos anos, assim, você já teve essa percepção? Acho que com uns 12, 13 anos. 12 anos você já sabia? Eu tinha esses blogs, eu acabava fazendo posts ali. Era com 12 que você já fazia o blog? Tinha com 12. Só que aí com... Nossa, eu achei que fosse mais velha, assim, tipo, no final da adolescência. A primeira coisa que eu falei de comunicação, até esqueci de compartilhar, foi muito engraçado, que eu tinha o Orkut naquela época, né? Muitos anos. Tinha as comunidades e tinha a comunidade de web novela. Não sei se você já viu. Não.
é como se fosse um texto, um livro, quer dizer, só que ele era feito ali nas comunidades. Então, você compartilhava lá, as pessoas ficavam lendo, nananã, e você ia lá compartilhando a web novela, que era um livro, basicamente. Foi a primeira coisa que eu criei. Então, faz bastante tempo essa vez de comunicação. Isso? Sim, eu tinha. E tem pessoas que me acompanham até hoje, umas meninas lá que elas comentavam na web novela, gente, é muito legal. Aí, antes da gente continuar esse negócio de carreira empreendedora, me conta uma web novela, me conta, vai. Ai, meu Deus, era aquela fase que a gente é muito adolescente boba, só era história de amor, um menino que começa a namorar a menina e alguém morre, nananã. Nossa, mas que legal, cara. Sim, e tinha, assim, era bem legal, a gente tinha dia, sabe, pra você postar os capítulos, a pessoa ficava esperando. Tinha horário também, porque naquela época a gente não tinha igual, né, o celular, que a gente tá todo dia, era o computador, então você tinha que ligar, tinha que esperar meu irmão deixar terminar de usar lá o PC pra eu poder compartilhar. Então, assim, era muito legal e foi uma das coisas que eu falo assim, nossa, a partir disso surgiu o blog e tudo mais, aí eu comecei a compartilhar mais. Mas é super interessante, porque hoje em dia a gente também tem esse negócio de programar posts, de pensar estrategicamente. Você já fazia isso com 12 anos. Você só não sabia que tinha um nome, que isso seria sua carreira, mas você já fazia. E eu fazia tudo, na época eu não usava o Photoshop, porque ele era uma licença paga. Ainda é uma licença paga. Não tinha o ChatGPT pra corrigir o texto. Não tinha o ChatGPT pra corrigir o texto, eu usava o Word mesmo, ele, né, dava uma corrigidinha ali. Mas eu lembro que eu usava o Photoscape e o Photogrid, alguma coisa assim, um programa que você baixava no computador, não era aplicativo, né? Pra fazer as artes bonitinhas lá, sabe? Pra você colocar uma capa. Você já fazia arte também pra capa tudo. A capa da novela. Nossa, mas você realmente era uma grande comunicadora. Gente, isso é muito engraçado. Eu amo, isso é parte da minha vida. Massa! Porque começou tudo aí, a gente não dá nada, né? E, inclusive, nessa época, foi uma época que eu era muito vergonhosa. Ninguém do meu contexto de amiga sabia. Só uma única amiga, que era minha melhor amiga mesmo, ela sabia que eu fazia isso. De resto, era um fake. Mas você usava o seu nome mesmo? Não, era um fake. Como é que era o nome desse fake? Ai, eu não lembro. Não lembro. Eu dava tudo pra saber. Se você lembrar, depois você comenta aqui pra gente. Eu dava tudo pra saber o nome desse fake. Mas aí essas meninas que acompanhavam, eu contei meu nome pessoal pra elas. Aí depois começou a surgir Facebook, Instagram. Então tem algumas que eu tenho no Instagram até hoje ainda. Garotas, por favor, vocês que lembram o nome fake dessa web novela, conte-nos, por gentileza. Precisamos saber. E o Orkut não existe mais, né? Eu queria até que ele existisse pra ver, entrar lá na comunidade pra ver. Mas muito legal, era muito legal. E você criou uma web novela ou algumas? Foi 2 na época. 2. Foi, que aí depois começou essa parte do Orkut, já não era mais tão utilizado, aí a gente migrou. Também acabei ficando mais velha, então fui fazer curso, aí não tinha mais disponibilidade de tempo para poder fazer tanta coisa assim, né? Mas foi assim que começou. Tá. E aí, depois disso, quando você foi criando maioridade, você já começou a empreender ou não? Não, então, quando eu morava em São Paulo, eu sou paulista, né? Eu me mudei pra cá, pra Cambuí, quando eu casei, mas eu estudei, morei a minha vida toda em São Paulo. E lá eu terminei o ensino médio e fiquei, meu Deus, agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer de faculdade? E fiquei em dúvida entre fotografia e entre publicidade e propaganda. E eu passei nas duas, consegui bolsa para as duas opções de curso. Eu tinha que dar, assim, a entrada no mesmo dia, em universidades diferentes, e decidi o que eu queria, né? E aí eu vi que eu queria muito publicidade porque englobava muito do que eu gostava, essa parte de comunicar, eu já tinha muitas habilidades ali, né, dessa comunicação, escrever texto, fazer arte, editar vídeo, eu criei um canal no YouTube também na época, então eu tinha muitas essas habilidades, eu gostava muito disso, queria trabalhar com isso. E aí lá dentro da faculdade a gente vai vendo, vai crescendo, né, e tudo mais, tive muitas oportunidades de emprego e tudo mais, mas eu sempre tive essa vontade de ter o meu próprio universo, de gerenciar minha própria rotina, de poder ir no médico sem precisar pedir, né, pro meu chefe se eu poderia ir naquele dia, de acompanhar minha mãe numa consulta sem precisar dar a explicação no que eu ia, nananã. Então, acho que essa liberdade sempre foi, assim, né, uma chama mais forte dentro de mim, e por isso que eu fiquei, se eu quero ter isso, a única forma que eu tenho é de criar isso pra mim, ninguém vai me dar, então eu tenho que eu mesma fazer acontecer, né, e aí, desde a faculdade eu comecei, eu trabalhava, né, eu trabalhava numa empresa, mas eu sempre trabalhei a minha parte pessoal fora
fora da empresa também. Então, eu fazia, na época... Desde o começo da faculdade, você já teve essa percepção? Já. Eu fazia... Na época, eu era muito apaixonada por fotografia. Aham. Comprei uma câmera logo no primeiro semestre da faculdade. Era meu sonho comprar uma câmera fotográfica. Nossa, eu comprei, foi o dia mais feliz da minha vida. E a partir disso, eu comprei a câmera. E era só por um hobby mesmo, né? Da Aham. gente fotografar tudo. Meu blog, eu gostava muito... Sempre gostei muito de ser autêntica. Então, eu nunca gostei de ficar tirando foto, pegar da internet pra usar e falar que era Boa, minha. perfeito. Então, assim, eu gostava de eu mesmo fazer as minhas fotos, de eu compartilhar o que eu mesmo fazia. Se eu ia falar de um conteúdo, sei lá, do livro que eu tô lendo, eu quero eu mesmo tirar a foto desse livro e postar da minha forma, sabe? Então, começou por isso. Só que aí eu fui vendo que tinha um mercado pra eu conseguir entrar. E a partir disso, eu comecei a fazer ensaios fotográficos. Na época, era muito voltado, como São Paulo é uma cidade muito diferente daqui do interior. A gente tava naquela época que tinha que ser Tumblr Girl, sabe? Hoje é a Mas você tinha, em aesthetic. média, qual idade? Nessa época eu tinha 18. Com 18. Quando eu entrei na faculdade. E você já tinha essa percepção de querer ter uma coisa autêntica, suas fotos, o seu jeito, Sim, sempre a sua gostei. personalidade. Nessa época você já era mais tímida ainda ou não? Eu era mais tímida, assim. Aham. Eu sempre tive a minha timidez. Ainda sou. Eu considero que isso nunca vai sair da gente, né? A gente tem um lado que a gente ainda é. Mas agora eu sou muito mais desinibida. Eu Aham. consigo conversar. Talvez eu não aceitaria o seu convite se fosse há alguns anos atrás. Porque a gente fica, né? Aquela, meu Deus do céu. Aquela falta de confiança, autoconhecimento, ele Aham. também muda muito a Sim. nossa forma. A gente consegue agarrar mais oportunidades quando a gente se autoconhece, né? Então, naquela época, eu tinha essa timidez, mas mesmo assim, eu fazia, dava o meu jeito de fazer, sabe? Então, eu comecei a trabalhar com fotos naquela época, comecei a divulgar meu trabalho na internet. Eu sempre tive uma veia também muito fácil de fazer conexões com pessoas, de fazer networking. Então, eu entrava em grupos, na época, deixou o Orkut de existir, aí começou o Facebook tinha muitos grupos, não sei se vocês lembram, existe até hoje, né? Mas os grupos lá, a gente fazia networking, era comentário, você criava um post, a pessoa ia lá, aí do Facebook ia pro Instagram, e a gente começava aquele network dali, e a partir disso eu comecei a divulgar meu trabalho e Mas foi... você sabia que aquilo era networking ou você fazia porque fazia parte de você, aquele Acho que jeito? fazia parte, principalmente porque era fácil. Eu não tinha que usar minha voz, eu não tinha que gravar um vídeo, era só escrever. Então, pra mim, era uma forma que a minha comunicação na época era muito baseada nisso, né? Em texto, em estar ali conversando com a pessoa de uma forma escrita. Então, pra mim, acho que sempre foi muito fácil por conta disso, né? Eu não tinha que usar o meu lado que me deixava tímida. E tímida. ao seu alcance, uma ferramenta que estava ali, você resolveu não perder a oportunidade. Exatamente. E foi a partir disso que comecei esses trabalhos de foto. E foi ao longo de toda a minha jornada da faculdade, eu fazia muitas fotos, aí eu comecei a fazer fotos de casamento também, comecei a fazer fotos de ensaio de grávida, de noiva, toda essa vertente, e fazia muito também ensaios de retratos femininos, que na época, assim, bombava muito em São Paulo isso, a gente ia pro metrô, a gente ia lá tem uma estação de trem lá, muito bonita, eu esqueci o nome da estação, é lá perto do Bom Retiro, não sei se você conhece. Não, acho que não. Ela é muito bonita, aquela estação de trem, tanto em cima quanto na parte de baixo. A única que grava vídeos quando vai fazer estação de trem em São Paulo é ela. Depois se eu lembrar o nome eu falo. Mas a gente ia pra lá, a gente ia pra Avenida Paulista, enfim, a gente fazia muitas fotos. E aí acabava... E a sua ideia era fazer essas fotos mais street, assim mesmo? Isso. Urbana. Exatamente, urbana. Que era a vibe, né, da onde eu tava. Ainda é, porque eu acho magnífico. Sim. Tirar foto na Avenida Paulista. Eu acho tudo, entendeu? Sabe quando você atravessa a rua assim, você se sente bem... eu amava. Artista de cinema, né? Exatamente. Então, foi aí que começou. Então, percebi que eu conseguiria, às vezes, ganhar um dinheiro, que eu trabalhava menos do que eu trabalhava dentro de uma empresa. E conseguiria, se eu trabalhava menos e conseguia faturar aquilo, imagina se eu trabalhasse mais e tivesse disposição para fazer só aquilo. Então, começou a mudar a minha percepção sobre isso, né? Ainda mais como uma coisa que você gostava, né? Exatamente. Então, foi assim que começou.
né? Aí depois eu terminei faculdade, eu me casei, vim para Cambuí, eu comecei aqui também fazendo muitas fotos de família, de grávida, de gestante, mas eu nunca quis deixar a minha formação de lado. Então era uma coisa que até me deixava meio assim, meio amargurada no começo, logo quando eu comecei, porque eu fiquei, meu Deus, e agora? Se eu for por esse caminho, eu largo isso aqui, eu não quero largar isso aqui. Então eu tenho que tentar unir os dois para que eu consiga realmente, né, não deixar a minha formação de lado. É tão difícil. Eu fui a primeira pessoa que se formou no ensino superior dentro da minha família. Na família da minha mãe e na família do meu pai. Então, é muito difícil falar assim, estudei, me dediquei. Meu pai, ele me levava para a faculdade, me buscava para eu depois deixar aquilo de lado. É um peso, né? Uma Exatamente. E era uma coisa que eu gostava. Se não fosse algo que eu gostasse, Sim. eu deixaria. Mas eu nunca quis deixar de lado. Então, eu comecei também a fazer alguns trabalhos aqui, ainda de fotos naquela época, mas para empresa. Então, fiz foto para o Portão de Cambuí, fiz fotos para as lojas aqui de Cambuí. E aí eu percebi que dentro dessa parte fotográfica que a gente fazia para divulgar o trabalho, tinha uma ponta solta ali, porque não adianta só você comunicar através de uma foto, falta todo o restante. Às vezes a pessoa, ela tinha lá, contratava para fazer a foto, mas ela nem atualizava o Instagram dela, ou então quando ela postava as fotos e só. Às vezes não tinha nenhuma legenda, não tinha uma CTA, não tinha uma história, não tinha nada. Então, eu percebi que tinha uma ponta solta e que era algo que eu gostava e podia incluir a tanta parte fotográfica, de vídeo, de texto, tudo que eu já gostava, dava para incluir dentro de um trabalho, que é basicamente uma das coisas que eu faço hoje dentro do meu negócio. Então, foi a partir daí, essa vontade de ter liberdade, essa percepção de que a gente pode mais do que às vezes os outros vão dar pra gente. Então, a gente pode, nós mesmos, né, nós podemos criar o nosso próprio cenário, o nosso próprio universo. E foi a partir daí que começou tudo, né? Mas o empreendedorismo, ele é, assim, uma coisa muito louca. Conforme a gente vai evoluindo um pouco, né, nessa vida de empreendedor, a gente vê que a gente errou muito no começo. Mas se a gente não tivesse errado, talvez a gente não tivesse onde a gente está hoje. Então... e tem outra coisa que eu percebo também, que ao mesmo tempo que o empreendedorismo é uma coisa muito louca, que a gente não aconselha pra ninguém, a gente fala pra todo mundo, vamos empreender. Tem o seu negócio, porque você tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, todo tipo de liberdade você vai encontrar. Sim. É claro que vai ter mês que você vai falar, por que eu fui fazer isso com a minha vida? Vai. Muitas Natural, vezes. Entendeu? Porque, principalmente, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer e é algo grandioso, vai dar trabalho. Vai ser desafiador. Porém, no entanto, todavia, é algo que transforma. Muito. Tanto a sua vida, não só a questão de liberdade, mas a vida de outras pessoas. Porque eu enxergo isso no empreendedorismo. E como é que é o seu negócio hoje? O que você faz na área de comunicação? Então, eu tenho uma empresa que chama First, é uma agência de branding e de marketing estratégico. A gente faz desde a criação da marca. Quando eu falo a criação, eu sempre deixo isso claro, porque às vezes a pessoa fala, eu vou criar uma marca, eu vou criar um logotipo. Não é só o logotipo, né? A gente está falando de comunicação e tudo comunica. Tudo comunica. A xícara comunica, a forma que a gente está sentado comunica, o texto que a gente colocou comunica, se você escreveu em caixa alta, em caixa baixa, se colocou emoji ou não, tudo comunica. Então, a gente cria toda a parte de comunicação mesmo da marca, o tom de voz, como vai ser o posicionamento dela, o que ela vai falar, quais vão ser as frases que ela vai utilizar para fixar na memória das pessoas, né, os jargões da marca dela também, como ela vai se relacionar com as pessoas, como que ela vai chamar essas pessoas, né? Tem algumas marcas que tem, né? Elas chamam os clientes dela de um jeito, elas criam uma comunidade chamando as pessoas, né, de alguma forma, né? Na minha empresa, eu pensei muito nisso quando fui criar o nome, porque eu queria um nome que eu conseguisse criar vamos dizer, um substantivo para esse nome. Então, o nome da empresa é First, e eu chamo os clientes de The Firsters. Adorei. Para unir um do outro, sabe? Então, tem algumas marcas que elas criam, né, essa conexão com os seguidores, não, com os clientes, né? E a gente cria toda essa parte mais estratégica, que muita coisa não é vista, muita coisa só é sentida. Por exemplo, você vai num ponto de venda, você recebe um produto na sua casa, você consegue sentir qual é o sentimento que aquela marca passa para você, pelo cheiro que vem, se não vem, pela forma que foi escrita, pela embalagem, pelo contexto, se tem laço, se não tem. Então, a gente cria toda essa parte, né, da marca, de como ela vai se posicionar, como ela vai ser vista, como ela vai ser lembrada e como ela vai se comunicar e aonde também ela vai se comunicar, porque às vezes
Hoje o Instagram, ele ainda continua sendo uma das maiores redes sociais, mas ainda existem várias, né? Dependendo do público que você quer, faz muito sentido você estar no LinkedIn, faz muito sentido você estar lá no TikTok, faz muito sentido você estar lá no Threads, né? Que é o X, né? Twitter não existe mais. Então, tem muitas formas de se comunicar e cada marca, ela precisa de um jeito. Tem muitas empresas que funciona muito, ela ainda tá no ambiente offline de forma, assim, muito significativa, em rádio, jornal, enviar panfleto dentro da casa da pessoa. Depende muito do público, do contexto. Então, a gente cria todo esse universo da marca, a parte visual, a parte auditiva, a parte sensitiva, né, os 5 sentidos da marca, para que ela realmente, né, tem ali um espaço. Uma das coisas que eu sempre falo é que a gente não pode ser um commodity, né? A gente não pode ser igual a todo mundo. Então, você vai lá no mercado e tem o alface no Cinco Irmãos e o alface no ABC. Infelizmente, se o alface no ABC ele estiver mais barato, gente, é alface. Então, não vai mudar muita coisa na minha vida. Eu vou comprar por conta do preço. O commodity a gente compra por conta do preço. Agora, quando você cria uma marca que ela realmente se posiciona, ela ocupa um espaço, não só na mente, mas no coração também do público, a gente consegue ter um resultado muito mais a longo prazo do que uma vez só, né? Então, a gente esse é um dos trabalhos que a gente engloba todo o branding da marca, e a parte de marketing e estratégia, a gente gera essa marca. Então, a gente vai levar para as mídias sociais, a gente vai fazer os conteúdos, planejar as ações de marketing das empresas. Então, agora a gente sempre trabalha um mês antes, né? Agora, em fevereiro, todo mundo tá na vibe do carnaval, a gente já tá na vibe ali, Dia das Mulheres nem tanto, porque já até semana que vem, mas na vibe da Páscoa, que já vai ser ali finalizando, né, março já vai começar a Páscoa em abril, então a gente já tá muito nessa vibe, sempre um pouco à frente para conseguir fazer um planejamento que dê certo, né, então... E até de antecipação na cabeça do cliente, Exatamente, que também é muito importante. Você estava falando de commodity, você deu o exemplo do alface, e é uma questão muito grande de identificação também, porque às vezes você está num lugar, o alface é o mesmo, o valor está mais barato. Tá, vou escolher o que está mais barato. Só que aí cria toda uma experiência que você é preocupado em criar dentro da agência, e o alface às vezes ele pode ser um pouco mais caro em tal lugar. Porém, naquele lugar eu tenho um estacionamento melhor, naquele lugar eu sou melhor tratado, naquele lugar eu tenho uma facilidade de pagamento, naquele lugar a marca se comunica melhor comigo, e aí eu vou escolher o alface mais caro. Sim. Tem esse ponto, né? Com certeza. E aí você cuida de toda essa estratégia também. A experiência do cliente é uma coisa que, gente, traz muito resultado. E ela traz resultados tanto em vendas, quanto em fidelização de cliente. Porque é muito mais caro a gente adquirir um cliente novo do que a gente manter o que a gente já tem. Então, essa experiência, quando ela é muito bem gerida, ela tem muito resultado, muito impacto. E, infelizmente, não é algo que as pessoas se preocupam tanto. Às vezes deixam várias pontas soltas ali, coisas que poderiam ser melhores resolvidas, e acabam influenciando. Então, às vezes a gente não sabe por que a gente não está tendo um resultado, talvez seja faltando experiência no cliente, né? Às vezes uma coisa simples, ela pode trazer muito impacto. E eu sou uma pessoa que eu pago mais quando eu tenho uma experiência. Eu gosto de viver experiências. A gente tem esses arquétipos na nossa vida, né? A gente fala muito de arquétipo na comunicação. Eu tenho na minha vida também. Eu sou muito aventureira. Eu gosto mesmo de experiências novas, de experimentar coisas novas. Se tem um cardápio ali que tem um suco diferente, eu sou a que vai lá, se é bom, eu vou gostar. Se não for bom, eu vou experimentar de todo jeito. Então, eu gosto dessas experiências. E quando eu sei que uma marca, ela me gera experiência, eu fico muito mais receptiva para conseguir comprar dela e investir o meu dinheiro. Então, isso que você falou, das vezes a pessoa, ela não vai comprar o alface ali, mesmo sendo mais barato, ela vai comprar no mais caro, mas tem todo um diferencial por trás, né? Às vezes não é só o produto, mas a experiência que aquela empresa vai gerar por nós. Então, tudo isso, essa experiência de marca, ela também entra dentro do branding, porque não adianta você ter um branding ali todo, né, sei lá, uma marca muito bem posicionada, uma marca muito refinada, elegante, e a experiência de compra, vamos supor que é uma loja de roupa e você tem um brand todo refinado, elegante, e a sacola que você recebeu é uma sacola ali de plástico, muito fina, muito simples, não vai comunicar o que você gostaria. E aí, por não comunicar isso, você consegue atrair um público diferente, que não é o que você gostaria também. A sua margem de preço, de lucro, ela também é diferente. Então, a comunicação é no geral, e a parte da criação de uma marca, ela engloba tudo isso. É bem complexo, mas traz muitos resultados. O que você acredita que de mais importante que o branding pode comunicar
quando uma pessoa está no começo de algum negócio. Porque existem vários começos. Tem o começo que é estruturado para quem pode, porque às vezes a pessoa tem aquela grana, ela pode começar. Você falou do começo, às vezes a gente erra, Aham. né? Mas é porque geralmente a gente às vezes começa a empreender porque não tinha outra opção, Aham. ou começa a empreender porque tinha um sonho, mas não sabia nem como, Ah, só vai. Mas Aham. tem pessoa que já tem uma grana ali, já vai e Sim. já se prepara. Mas aquela pessoa que ela não pode, por que você acha que o branding pode comunicar de começo, assim, que é imprescindível para a pessoa que está comunicando, mas naquele começo ela não tem muitas condições de investir? Eu acredito que o maior diferencial que a gente pode fazer com o brand nesse começo é mostrar que você não é só mais uma multidão, né? Você é diferente. Então, por que que a pessoa pode escolher você? Por que que ela precisa escolher você? Entre todas as opções que ela tem, por que que ela escolheria você? Então, isso vai desde a parte da criação mesmo dessa atmosfera da marca dela, da experiência que ela gera para o cliente, do produto dela, porque tudo comunica e aí tá tudo interligado, produto, serviço, tudo interligado. Mas também é o motivo mesmo. Por que que eu tenho que escolher você e não outra? Isso é uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes. Por que que a gente precisa escolher você e não os seus outros concorrentes? E aí tem muitas empresas que elas têm uma clareza muito grande do motivo que as pessoas deveriam escolher ela, e tem outras empresas que falta essa clareza. Então, se falta essa clareza em você, que é o dono da empresa, imagina no seu cliente. Nossa, total. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E essa clareza a gente consegue absorver de diversas formas. Tanto fazendo pesquisa de público. Se você já tem cliente, você pode fazer uma pesquisa de público com os seus clientes. Se você ainda não tem cliente, você pode fazer uma pesquisa de público com quem você gostaria que fosse seu cliente. E você pode fazer também ali uma estratégia de benchmarking, né, para você conseguir ver o que seus concorrentes estão fazendo, onde eles estão, como que é a oferta deles, onde eles estão se comunicando, como que eles vendem, o que eles vendem, como que é feito, como que é entregue. Então, nesse benchmark você consegue absorver isso. Eu sempre sugiro para fazer uma seleção ali de pelo menos uns 5 concorrentes diretos ou indiretos, né, para você fazer essa análise. E internamente fazer uma análise SWOT. Tanto se você é uma marca pessoal, igual o Josi Lambert, uma marca pessoal, então você vai fazer uma análise SWOT da sua pessoa. Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, as ameaças que você pode ter e as oportunidades. E se você tem um negócio, vai fazer ali do seu negócio, da sua marca institucional, né? Então, fazer isso pode te dar alguma clareza de como você vai se diferenciar na multidão. Até para marca pessoal mesmo, a gente consegue ver as oportunidades, fraquezas e ameaças e forças com concorrentes, não com concorrente direto, porque eu não gosto muito desse nome concorrente quando a gente fala de marca pessoal, porque parece que a gente está disputando com alguém, a ideia não é essa. Mas quando a gente faz isso, a gente consegue perceber, por exemplo, pessoas que têm o mesmo perfil que o meu, pessoas que trabalham no mesmo nicho que eu, o que elas estão trabalhando, o que elas estão fazendo que eu poderia fazer, ou o que elas fazem e que não se comunica comigo, então não seria um problema. Sim. É interessante fazer também na marca pessoal. Sim, é assim, muito importante, porque você consegue também trazer uma personalidade para sua marca, autenticidade, e você vai ter uma confiança de que os seus pontos fortes, eles são os seus, sabe? Total. Independente E uma identidade forte, que se comunique de fato com as pessoas que você quer alcançar. Exatamente, sim. Mas ainda falando nisso, de identidade, de análise SWOT, quanto aos arquétipos que você chegou a falar, na área da comunicação, a gente enxerga arquétipo até onde a pessoa não sabe que existe, né? Mas você sente que às vezes as pessoas criam arquétipos para meio que criar um personagem e acabar chegando naquele público, e a hora que ela chega naquele público, aquele público entende que de fato ela não era aquilo que ela criou? Infelizmente, sim, acontece muito. Principalmente, acho que o arquétipo que mais as pessoas usam hoje, nesse quesito, assim, é o arquétipo da governante, né? Aquela pessoa que é empoderada, que ela fala, que ela se empodera, ela governa mesmo, as pessoas governam o local. É um dos arquétipos, se você pesquisar no Pinterest, é o que mais aparece. Tanto estilo, né? Não sabia. É um dos que mais... A gente tá no meio, assim, eu me envolvo muito, igual eu falei, de network, então tô no meio que muitas pessoas, elas buscam por isso e elas acham também que o arquétipo vai resolver, e que não vai, né? Boa. Então, pra isso, quando é uma marca pessoal, o nosso arquétipo, ele é nosso, né? Nosso jeito. Então, eu tenho muito arquétipo do aventureiro, eu gosto de explorar. E quando eu falo de explorar, não é só viajar, de conhecer novos lugares, é explorar tudo. Se é uma coisa nova, eu vou lá e experimento, igual eu falei, do suco. Tem um local aqui em Cambuí, não, no Córrego, né? Aquele empório Três Pedras, no rancho, na verdade. Eles têm um suco lá que é um suco surpresa, não sei se você já viu. Não.
É um suco surpresa. Eles escolhem os ingredientes e aí você toma o suco. Se você adivinhar quais são os ingredientes, acho que eles te dão uma sobremesa. Eu não lembro o que é, mas Que eu fui massa. pela gamificação, né? Aham. De você ver se você consegue adivinhar o que é. Competitiva. Sou um pouco. E é muito legal. Então, eu lembro que eu fui, e aí meu cunhado, ele não gosta muito de coisa diferente. Ele, nossa, mas você vai experimentar? Você nem sabe o que vai ser. Eu falei assim, vou experimentar. Se for bom, eu vou tomar. testar. Se não for, eu tomo o seu. E aí, eu sou essa pessoa. Então, eu vejo que eu tenho muito esse arquétipo do explorador. Mas, quando é uma marca pessoal, a gente passa por muitas transformações na nossa vida. Então, pode ser que em algum momento, o seu arquétipo ali, que você achava que você tinha com muita predominância, você vê que tá entrando outro. Igual nesse momento agora, eu me tornei mãe, né? Então, desde julho do ano passado, meu filho nasceu. E eu percebi que tem alguma coisa nova ali, né? Surgindo. A gente tá criando uma vivência nova. A gente vê que a gente não é mais a mesma pessoa que a gente era antes. Então, em uma marca pessoal, é uma análise muito constante. Que a gente precisa estar sempre, né, tendo esse autoconhecimento para que você não queira figurar um arquétipo que não é seu, uma comunicação que não é sua, porque fulano tá fazendo desse jeito, então dá certo. Eu quero fazer uma foto desse jeito. Quero fazer carão, sendo que eu sou super extrovertida. Eu quero usar um blazer, sendo que eu gosto de usar calça jeans e, né, roupa colorida, enfim. Tem muito isso, né? As pessoas, elas colocam muitas coisas na cabeça que não vai mudar nada. Acho que só porque você vai colocar um blazer, você vai ter mais resultado. Não vai. Não depende só do blazer. Se dependesse, o mercado de blazer... Fácil, né? Vou abrir uma loja de blazer hoje. Exatamente. Então, os arquétipos, eles são muito importantes, mas eu não considero que ele seja, assim, o mais importante de tudo. Quando é bem trabalhado, é muito bom. Sim. Mas, em alguns casos, a gente pode muito bem deixar de lado em alguns momentos, porque não vai fazer muita diferença. Às vezes, acaba até confundindo a cabeça da pessoa. Eu tô sendo qual agora? Eu tô sendo governante? Tô sendo aventureiro? Tô sendo herói? Tô sendo o quê? Tô sendo eu. Você falou um negócio interessante que eu não sabia. Não tinha parado pra pensar que os arquétipos, eles podem ser modular, né? Em algum momento, dependendo da fase que eu estou vivendo, é um tipo de arquétipo, na fase da carreira, na fase da vida, porque a vida pessoal, ela traz muito arquétipo, né? Eu acredito, na verdade, que talvez 80%, 70% seja mais da vida pessoal do que da carreira para criar o arquétipo, porque é quem a gente é. Sim. Ou seria 100%, não sei. Acredito que até 100% quando você tem autoconhecimento. Mas tem algumas coisas que você tem um objetivo X, você pode ali colocar alguma outra coisa na sua comunicação que você sabe que vai, né, vai casar com aquele objetivo e talvez você até se torne aquilo ao longo do tempo, né? Porque muitos dos nossos objetivos, a gente precisa pensar quem eu preciso ser para alcançar esse objetivo. Talvez eu tenha um objetivo hoje e eu não sou a pessoa preparada para esse objetivo ainda. Então, eu preciso me preparar para conseguir alcançar esse objetivo. Né? Então, vou me tornar uma outra pessoa no caminho de alcançar esse objetivo. Então, os arquétipos, eles são muito assim. E na marca pessoal, igual eu falei, a gente tem uma constante muito grande, né? De mudanças na nossa vida. E sempre que acontece uma mudança, é bom a gente analisar a nossa comunicação também, né? Porque a gente pode não estar comunicando da forma mais autêntica, da forma que a gente realmente está se sentindo nós mesmos. E quando é uma marca institucional... afastar as pessoas, né? Sim, com certeza. Ou assustá-las, porque se era assim, do nada você mudou. Peraí. Ponto. Né? Você precisa comunicar, desde que seja esse seu objetivo, né? De trabalhar, de ter rentabilidade com isso. Sim. Porque é importante as pessoas entenderem que momento você tá, como a gente começou falando, ainda mais nas redes sociais, que a gente comunica mais isso nas redes sociais, né? É sociabilizar. Então, você vai lá, você muda do nada, acabou. Não. Precisa ter um momento, uma transição, Sim. explicar para as pessoas o que está acontecendo, as pessoas irem vendo. Isso acontece bastante na antecipação também. Sim. De produto ou de serviço, para as pessoas verem que vai acontecer uma mudança. Sim. Vem aí uma coisa muito forte. Você não ser assim, tapeada, né? Tipo, meu Deus, já mudou, nem percebi. Eu cheguei aqui, era assim. Como assim do nada mudou, não é mais? Exatamente, sim. Exatamente. Mas para ter essa mudança, a pessoa precisa ter muita habilidade de flexibilidade e adaptabilidade. Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai se adaptando, vai mudando, vai melhorando, vai crescendo. O que você tem a dizer sobre isso?
Acredito que, além disso, o autoconhecimento também. Boa. Porque por mais que o tempo passe e a gente mude, a gente precisa se autoconhecer em todas as fases da nossa vida, porque senão a gente vai se perder tanto em objetivos, quanto em locais que a gente frequenta, coisas que a gente fala, a forma que a gente se comunica. Então, se a gente não tiver esse autoconhecimento, se a gente não desenvolver quem eu sou, às vezes a gente vai estar figurando, né? Vai ser uma figura ali, um personagem. E às vezes a gente vai estar vivendo né, tentando alcançar um objetivo que no final às vezes a gente nem queria. É o que as pessoas falavam que a gente precisaria ter aquilo e viver aquilo. E se você não tem esse autoconhecimento, acaba que muita coisa na sua vida se perde, né? Boa. E acaba outras oportunidades poderiam surgir, não surgem porque você mesmo, né, barrou elas desde o começo. Nossa, muito bom. Você tinha falado que uma das perguntas que você faz para os seus clientes é qual que é o diferencial deles em relação, tanto o diferencial mesmo de identidade da marca deles, seja pessoal ou institucional, em relação aos concorrentes. Como é que as pessoas fazem? Tem algum método, algum modelo para as pessoas descobrirem seu diferencial? Ou alguma pergunta que se faça para que elas consigam perceber qual que é o diferencial? Porque eu percebo que algumas pessoas não sabem, ou não têm de fato, ou simplesmente não sabem qual que é o diferencial. Tem como a pessoa saber? Com certeza. Eu falei algumas formas para você perguntar, fazer perguntas para as pessoas que, né, compraram de você. Além da pesquisa, existem outras formas? Acredito que sim. Você desenvolver, pensar realmente, o que eu tô fazendo aqui? Talvez você analisar o seu jeito que você trabalha. Por exemplo, eu faço dessa forma, depois eu faço isso, faço aquilo. Nossa, isso aqui é um ponto diferente. Nem todo mundo tá fazendo dessa forma, eu tô fazendo assim. Então pode ser um diferencial que eu encontrei analisando o meu processo, analisando a minha estrutura, o meu produto, o meu serviço, né? Talvez diferencial pode ser também na sua forma como você se comunica. Isso também é uma forma que é muito diferencial. Tem muitas empresas que hoje eu escolho ela porque ela se comunica de uma forma totalmente diferenciada. O Nubank, por exemplo, é uma comunicação totalmente mais jovem, mais moderna, a cor roxa comunica para esse público. Então, esse é um diferencial. Talvez tem muitos outros diferenciais no banco, né? Mas entre outros bancos digitais, talvez ele seja o que mais se comunica com o público que ele quer atingir, que é o público mais jovem. Verdade. Então, tem tudo isso. Pensar no seu público, pensar no seu produto, no seu serviço, o que você faz, que pode ser ali um ponto. Essas pesquisas, eu acho que, assim, é inviável você não fazer. Sempre tem que fazer. Fez ali, vendeu alguma coisa para o seu cliente, um serviço ou um produto, fazer um feedback, enviar um formulário, talvez, para ele preencher. Tem cliente meu que eu peço, às vezes, para eles fazerem pesquisa, para a gente conseguir entender como que a marca pode se comunicar melhor. E a gente já fez uma ação, por exemplo, com Burguesila. A gente queria entender como que as pessoas elas consomem, já que é um delivery. Como que elas consomem? Onde que elas estão? Elas estão no quarto, estão na sala, estão na cozinha? Para que a gente conseguisse fazer uma comunicação ali de foto, de vídeo, mostrando as pessoas como se fossem elas, no dia a dia no mesmo. Local que elas estão exatamente, que elas vão se enxergar ali, se identificar, exatamente. Então a gente fez essa pesquisa e foi uma ação também que a gente une tanto o útil quanto o agradável, né? Então a gente fez a pesquisa para a gente conseguir entender como a gente poderia comunicar melhor a marca e também uma ação de marketing, porque a pessoa poderia ganhar 10% de desconto no próximo pedido dela. Então ela respondia ali o formulário e aí ela recebia um cupom para ela usar na próxima compra dela. Então a gente uniu o útil ao agradável. E qual foi o lugar? Que curiosa que as pessoas... Os locais que elas mais usam é na sala e no quarto. Cozinha nem tanto. É incrível, né? Pra quem não conhece, Burguesila é uma hamburgueria. E as pessoas estão mais habituadas a comer na sala e no quarto. Exatamente. Porque a gente perguntou o horário também. O horário sempre, assim, como eles abrem de noite, então é só o horário de noite. Mas, assim, 9 horas, 10 horas. Foi muito legal pra gente conseguir entender realmente o perfil das pessoas, sabe? Genial. Com quem que vocês geralmente compartilham, quem que tá do seu lado, geralmente o marido, o filho. Então, bem legal, assim. A gente fez uma pesquisa bem, assim, abrangente, com várias perguntas, pra gente conseguir perceber. Tudo, né? Sim. Ai, nossa, às vezes, a gente se coloca numa posição de dúvida durante alguns processos e é só a gente perguntar. Exatamente. Perguntas certas resolvem problemas. Exatamente. Eu falo isso nesse livro aqui, cara. Perguntas certas resolvem problemas. É só você perguntar. Sim. E aí você tinha uma questão que você queria se aproximar mais do público para fazer uma estratégia melhor para que o público se identificasse, se sentisse pertencente daquilo.
Você fez uma pergunta, qual que é o horário que você está acostumado a consumir o nosso produto? Qual que é o local que você está acostumado a Sim. consumir o nosso produto? Exatamente. Genial, Tanto que sensacional. você entra lá no perfil do Instagram deles, a gente mostra lá as pessoas na sala, com amigos, assistindo Netflix. Tem lá um vídeo deles abrindo o aplicativo lá de pedidos enquanto o Netflix estava no fundo. Aham. A menina entrando na sala e fazendo aqui, nossa, deu uma mordida assim, meu Deus, que Que delícia. delícia. Que a gente perguntou também como eles se sentem quando eles Aham. comem, quando eles estão perto do Brugzilla. Muita pessoa fala assim que se sente abraçado, se sente muito feliz, como se tudo tivesse valido a pena naquele dia. Então a gente Que fez muita... comida é muito isso, É. né? É sentimento, é emocional. Exatamente. Mas para todo tipo de produto ou serviço, Até a porque as gente pessoas tem. compram pela emoção, né? Exatamente. Então também é uma das formas. Uma das formas também de diferenciação, inclusive. Qual é o sentimento que você vai gerar no seu público? Interessante. Qual sentimento você vai gerar no seu público? Você acha que o propósito, ele pode ser um diferencial? Sim, com certeza. Principalmente se ele é muito claro, né? Uhum. É claro para você e é claro para as pessoas que você está comunicando. Porque o propósito ele pode unir pessoas que pensam semelhante a você. Igual valores também é uma outra coisa. O propósito, valores, a missão da marca. São perguntas que a gente sempre coloca dentro ali do nosso início, né? Quando o cliente contrata o nosso trabalho. Porque são coisas que faz com que o semelhante ele seja atraído por aquela marca. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho muito claro quais são os meus valores. E se tem uma empresa que eu sei que ela não tem os mesmos valores que eu às vezes não compro dela. Sim. Eu prefiro comprar de uma outra empresa que eu sei que é semelhante ao meu. E dentro dessa esfera digital, né, e tudo mais, eu vejo que hoje eu sou uma consumidora que eu consumo de pessoas muito parecidas comigo, que têm valores semelhantes aos meus. E propósito, às vezes, nem tanto, porque ele é muito superficial, Sim, às vezes, e também individual. Mas os valores, eles geralmente, se a pessoa tem o valor da excelência, da qualidade, o valor da experiência do cliente, o valor ali de ter realmente um trabalho que ele vai gerar um resultado, se ela se importa de fato, né, com a pessoa. Então, eu sempre vejo que eu compro muito mais de marcas que são, assim, semelhantes a mim. Uau, adorei. E se eu te contar que estamos chegando ao final? Ah. Passa rápido, né? Sim. Tão gostoso. Eu faço uma pergunta aqui. Como a gente trabalha com confrontos, eu quero saber qual foi o maior confronto da sua vida. Você acha que já tiveram tantos? Escolhi um. Olha, eu acho que um dos maiores confrontos foi quando eu decidi que não fazia mais sentido eu ter uma sociedade e que para os meus objetivos no futuro faria muito mais sentido eu seguir sozinha. E acho que foi um dos maiores confrontos. Eu lembro que na época eu fui viajar, peguei minhas primeiras férias desde quando eu comecei a empreender. E a gente foi pra Ilha Grande, não sei se você conhece, no Rio de Janeiro. Eu fiquei uma semana ali na ilha e lá às vezes tinha energia, às vezes não tinha. Então às vezes fiquei meio desconectada na natureza mesmo. Pensei muito sobre isso. E foi um dos confrontos assim que eu vejo que foi muito difícil de tomar uma decisão, porque a gente precisa de muito autoconhecimento, de muita confiança, segurança, pra gente saber que a gente vai conseguir dar conta do nosso objetivo sozinha, sem ter outra pessoa. Mas eu vejo que hoje foi uma das melhores decisões, tanto pra mim quanto pra ela. Foi uma das maiores, talvez, mudanças que a gente já teve na nossa vida, mas que trouxe muitos resultados que talvez hoje a gente não tivesse, né? E esse confronto, ele vem justamente por pensar a longo prazo e por pensar nos meus valores também. Então, eu lembro que eu levei muito em consideração a questão de que eu queria ter um filho no futuro, como que eu queria que fosse o meu negócio. Eu queria que fosse de uma forma, né, que ele é mais parecido como ele é hoje. Eu queria ter um filho num momento que eu pudesse ter ali pessoas trabalhando comigo, ter um tempo ali para me dedicar para ele. Então, ver que foi um dos confrontos muito difíceis, mas que a gente tem vários, né? Inclusive, essa parte de maternidade também tem muitos confrontos de como a gente vai conseguir lidar. Acho que desde quando o João Augusto nasceu até hoje, o confronto também de como conciliar a maternidade com o empreendedorismo é um confronto que a gente lida diariamente, né? Foi um dos confrontos do ano passado. Como que eu vou lidar com a minha vida nova? Né, que até então tinha todo o tempo disponível para trabalhar o dia inteiro se eu precisasse, e agora não, é tudo diferente, tudo milimetricamente calculado, mas que a gente vê que dá resultado quando a gente consegue entender
por que que eu tô fazendo aquilo, Aham. por quem que eu tô fazendo aquilo, né? Então, são muitos confrontos. Muito bom. O porquê e o porquê é sempre uma pergunta boa, né? Exatamente, sim. Até Às quando a vezes, gente, às vezes, tem algum conflito, algum confronto, pensa em desistir, você sempre lembra por que eu comecei, por quem que eu estou fazendo. Bora continuar. Até pra desistir também, né? Que exatamente. foi não desistir, mas assim, decidir que aquilo não era mais e pronto, vamos finalizar a sociedade e ok. Sim. E é um desafio chegar nessa resposta, né? É bem desafiador. Mas tudo que é desafiador, que faz a gente se confrontar com nós mesmos, né? Porque nessa decisão a gente se confronta muito. Tipo, será que eu sou capaz? É. Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir fazer isso sozinho? Então a gente se confronta. Às vezes ninguém tá confrontando a gente, às vezes a gente mesmo tá se confrontando. É verdade. Então é muito desafiador, mas tudo que é desafiador, que faz a gente pensar, que leva tempo, que dá trabalho, sempre tem bons resultados. Então o confronto ele nunca vem pra ser algo assim ruim. Acho que ele sempre vem pra, né, desamarrar alguma coisa ali que às vezes tá amarrado e você conseguir ter um resultado ali mais duradouro, um resultado mais benéfico pra sua vida pessoal ou profissional, né? Sim. Os confrontos nos levam para o próximo nível. Sim. Qual mensagem você deixa para as pessoas que estão assistindo e que estão agora vivendo um confronto de decisão? Que a decisão é algo muito complicada, né? Às vezes dá vontade de decidir, não decidir, mas a gente precisa tomar uma decisão. O que você diz para essas pessoas? Olha, uma coisa que meu pai sempre me falou, sempre tenho frases do meu pai pra falar. Meu pai sempre me falava que todas as decisões elas vão levar a gente pra algum lugar, né? Então, seja uma decisão boa, seja uma decisão ruim, ela vai levar a gente pra algum lugar. E decidir, não decidir também é uma escolha. Então, se você não decidir que você não vai decidir, você vai continuar talvez no mesmo lugar que você tá hoje. Então, se você tem objetivos ambiciosos pra sua vida, pessoal ou profissional, decidir, mesmo que seja difícil, é uma escolha muito boa para se fazer. Então, ela vai te levar para algum caminho. Muito bom. Então, bora decidir, tá, galera? Vamos parar dessa preguiça aí, ficar com medo. Tem que decidir, porque as decisões, junto com os confrontos, nos levam para o próximo nível. Sim. Ai, Janaína, muito obrigada. Adorei falar com você, adorei te receber, conhecer um pouco mais sobre o seu negócio. Interessantíssimo. Sobre a sua trajetória. Parabéns pela trajetória linda que você criou. Desejo que você volte outras vezes, Muito tá? obrigada. Por favor, para contar mais sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre o seu negócio. E para você que ficou com a gente até aqui, volte na próxima, por favor. Esse foi o ConfrontaCast de hoje, inspirado neste livro, Confrontar para Confortar. Um livro que fala sobre história de vida, trajetória de vida, sobre carreira, sobre melhoria, porque eu acredito muito que a gente pode ser melhor todos os dias. E depende única e exclusivamente da gente. Inclusive, esses dias eu vi um meme que tava assim: ai, decidi que não vale a pena eu lutar por mim mesmo, porque eu descobri que a vida só depende de mim. Tipo, me lasquei. Quando eu descobri que depende de mim ter um salário melhor, depende de mim ter uma carreira melhor, nossa, que baque. Mas a vida é essa. Mesmo com confrontos, eu tenho certeza que você é capaz, que você consegue. Você precisa só fazer acontecer e tomar decisões que sejam chaves na sua vida. E você pode usar a comunicação a seu favor, melhorar a sua vida, seu negócio, sua carreira, os seus relacionamentos. E aí depende da sua única decisão. Se inscreva no nosso canal, volte no próximo episódio para a gente continuar conversando sobre comunicação e outros temas maravilhosos que nós trazemos aqui para te confrontar e te fazer crescer. Um grande beijo e até a próxima. Ai, muito obrigada, adorei te também, receber. muito bom. Amei conversar sobre esses assuntos que a gente gosta.